Nós vamos agora para a parte de consultas, tá? Nessa etapa, a gente vai trabalhar com esse formulário aqui, ó. Vou fechar aqui também. Que vai ser o formulário de registrar consulta, onde o psicólogo vai poder marcar aqui se é consulta, o humor do paciente, o registro geral, as gravações e assim por diante, tá? Então o psicólogo vai poder marcar literalmente tudo aqui dentro. E a gente vai precisar de tabelas no banco de dados para isso. E uma dessas coisas que nós temos aqui, dentro desse formulário, é os exercícios. Esses exercícios são uma tabela no banco que contém uma lista de exercícios para que o psicólogo pode selecionar para mandar para aquele determinado paciente. Então, vamos criar essa tabela de início aqui, a tabela de tarefas, tá? Como é algo muito parecido com o que a gente já fez, eu vou vir aqui no material de apoio e copiar essa tabela aqui para facilitar o tempo da aula. Vou copiar essa tabela aqui, Ctrl C, vou vir aqui nas minhas modules, logo abaixo de paciente, eu vou colocar um Ctrl V. O que tem dentro dessa tabela? O primeiro campo é a tarefa, ou seja, vai ser um texto, seja, por exemplo, RPD, meditação, mindfulness, tarefas que psicólogos passam para seus pacientes. Depois são as instruções, e esse campo aqui, ele é um char field com 255 caracteres no máximo, tá? Depois nós temos a parte de instruções, ou seja, é como o psicólogo vai falar que esse exercício deve ser realizado. Então faça em um ambiente escuro, em silêncio, tal, e assim por diante, detalhe por detalhe. Caio, qual que é a diferença do text field para o char field? Quem sabe qual que é a diferença, comenta, eu sei aqui no chat para eu saber qual que é a diferença entre char field e text field. Já pode explicar também. Mas já adiantando, o text field, ele não tem limitação de caracteres. Pode ser textos gigantescos, tá? Desde que a memória aguenta. Já o char field, ele limita a quantidade de caracteres. Já como as instruções vai ser um texto grande que o usuário vai digitar ali, o psicólogo, então ele vai ser um text field. E depois nós temos também a frequência, ou seja, de quanto em quanto tempo aquele exercício deve ser realizado. E para isso eu criei aqui os choices também. Então aqui, um choices para frequências, choices, ok? E ele tem lá D para diário, um S para uma vez na semana, 2S para 2 vezes, 3S para 3 vezes e N é ao necessitar. Quem quiser criar mais opções aqui dentro, fique à vontade, tá, galera? E eu já defini um default aqui de D para caso o psicólogo não preenche nada, automaticamente ele vai ser um diário. Caio, mostra como restringir o acesso à área administrativa para que ela não apareça mais? Você pode só comentar essa linha aqui, ó. Aí não vai ter mais acesso à área administrativa. Se for restringir com senha, já tem, tá? Você precisa ter acesso com os username e senha para acessar a área administrativa. Ok. E agora, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou executar as migrações dessa minha module. Python 3, manage.py, make migrations e migrate. Ok, executei esses meus códigos. Então, eu vou vir aqui na minha área administrativa e cadastrar a tabela tarefas também. E nessa tabela tarefas, a gente já vai criar lá no admin algumas tarefas para a gente trabalhar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Voltamos para cá. Vou acessar o /admin. Vou vir dentro de tarefas e vou criar uma tarefa qualquer aqui. Como, por exemplo, mindfulness. As instruções, medite, concentrando em um objeto ou respiração. Inventei qualquer coisa aqui. Seleciono aqui qual que é a frequência. Esse daqui vai ser feito todos os dias. E save. Agora eu tenho uma tarefa cadastrada. Vou clicar mais uma, RPD. Registre seus pensamentos disfuncionais em uma folha. Qualquer coisa aqui pra frente também. Esse daqui é ao necessitar. Beleza, save. Agora temos duas tarefas que o psicólogo pode escolher aqui quando ele for selecionar registrar a consulta. Então vamos voltar um pouco aqui. Então tá vendo aqui na aba exercícios? Isso daqui é um select multiple, onde o usuário vai poder clicar e selecionar vários exercícios que já foram cadastrados na área administrativa, onde o administrador dessa aplicação já criou, por exemplo. Para fazer isso, a primeira coisa que vai ser é eu vir aqui nas minhas views. Dentro da minha paciente view, que é a view responsável por mostrar aquela interface, eu vou ter que buscar todas as tarefas. Como que eu faço para buscar todas as tarefas no banco? Crio uma variável tarefas. Vai ser igual. Sempre que eu preciso interagir com o banco, eu passo pela minha model. Então, eu preciso importar a model tarefas. Venho aqui, vírgula, tarefas. Tarefas, ponto .objects para acessar os dados, ponto .all para pegar todas. Vírgula, e agora eu ponho tarefas, 2 pontos, tarefas. Agora eu estou enviando todas as tarefas para lá. Igual a gente já tinha feito com o Queixa praticamente. Então, é só eu vir aqui em paciente agora e eu vou encontrar aquele select lá. Estou dentro do form. Dentro do form eu tenho esse select, que ele é múltiplo, ou seja, eu posso selecionar mais de um. E eu tenho esse option fixo. Vamos fazer um for para esse option. For, tarefa, in, tarefas.
E o end for eu coloco ao final do option. Ctrl X. Venho para cá, executo o código e eu vou acessar o meu navegador e ele vai ter duas tarefas repetidas, porque a gente não mudou o nome. Então aqui no nome que é exibido para o usuário, eu coloco tarefa ponto... O que foi que a gente salvou mesmo? Tarefa.tarefa, né? Então tarefa.tarefa. E aqui no value, ou seja, o valor que será enviado para o banco de dados, vai ser tarefa.id. Excelente, volto para cá. Está listando as duas tarefas que já foram criadas, o Mindfulness e o RPD para o usuário, para o psicólogo ali, poder clicar e selecionar os dados. Feito isso agora, eu vou precisar de uma outra model no banco de dados para registrar uma consulta, ou seja, salvar o humor do paciente, registro geral, as gravações em vídeo e assim por diante. Vamos para a próxima model. Vou vir aqui nas minhas models e vou criar a model agora consultas. O que nós temos dentro dessa model? O primeiro delas é o humor. E qual que é o tipo de dado? É um Positive Integer Field. Por que Positive Integer Field? Porque esse valor aqui, que é o valor que o usuário seleciona aqui, ele é um slide que vai de 0 a 5. Então, é só números positivos e inteiros. Depois o registro geral, que é onde o psicólogo vai falar como que foi a consulta. Ah, durante essa consulta o paciente disse isso, aconteceu isso, observações importantes são essas. Então ele vai digitar bastante coisa. Por isso, um text field. O próximo campo vai ser o campo vídeo. Caio, aqui a gente já tem uma diferença. Quando a gente foi criar a imagem, no caso foto, a gente trabalhou com um image field, que é um campo que só aceita imagens. O próprio Django já faz essa validação para nós. Agora, aqui no campo vídeo, não existe um video field aqui do Django, tá? Mas existe o file field. O file field, ele aceita qualquer tipo de arquivo, tá? E eu falo que esse arquivo será salvo dentro da pasta vídeo, ok? Depois, eu preciso de uma relação com tarefas. Então, para cada consulta, o psicólogo vai passar tarefas para aquele paciente. E o psicólogo ele pode passar mais de uma tarefa. Então, a gente usa uma relação entre tabelas, um many-to-many field. Então, a gente vai falar, olha, dentro de cada consulta, pode conter mais de uma tarefa. Por isso que é um many-to-many, é uma relação de N para N. Uma tarefa, por exemplo, Mindfulness, pode estar em várias consultas. E uma consulta pode ter várias tarefas. Então, a gente criou uma relação entre tabelas. O próximo é o paciente, ou seja, eu preciso saber, beleza, tem uma consulta, de que paciente é? Se eu não souber, não adianta de muita coisa. Então, para saber qual paciente é, a gente utiliza uma foreign key, que da mesma forma que o many-to-many, ela ainda é uma relação entre tabelas. Só que aqui é uma relação de tabelas de 1 para N, ou seja, um paciente pode estar em várias consultas, mas uma consulta só pode ter um paciente, ok? Então, esse é o foreign key. E aqui a gente fala um onDelete, que é o seguinte. O que acontece com as consultas quando o paciente é deletado? Vamos supor que eu tenho as consultas do paciente Caio. O Caio foi excluído do sistema, então onDelete. Eu poderia passar aqui um do nothing, por exemplo, não faça nada. Mas eu passei o cascade. O cascade é o seguinte. Se o paciente dessa consulta for excluído, exclua as consultas desse paciente. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? E em data aqui, a gente vai ser um datetime field. E esse AutoNowAdd é o seguinte, ele vai adicionar automaticamente a data na qual a consulta foi salva, para a gente não precisar se preocupar com isso. Beleza até aqui, pessoal? Deu para entender toda essa model consultas? O Thiago falou, há possibilidade de restringir o upload para arquivos de vídeo? Sim, Thiago. Tem como fazer isso, é bem tranquilo, tá? Existem algumas formas. A forma mais simples de fazer isso seria você verificar a extensão, tá, do vídeo. Então você vê se a extensão é um .mp4, um .mov e as extensões de vídeo aqui existem. Faz uma lista e verifica se está ali dentro. Só que essa forma ela é até que bem falha, tá? E se você quiser deixar 100% seguro, tem formas de um usuário modificar a extensão de um vídeo, por exemplo, de um arquivo, por exemplo, um PDF, mudar ele para .mp4 e te enviar. E esse arquivo ainda não vai ser um vídeo. A melhor forma de fazer isso é você pesquisar todo tipo de extensão, seja um MP4, um JPEG, qualquer tipo de extensão, dentro dos primeiros bytes daquele arquivo, ele informa o que é aquele arquivo. Se é uma imagem, se é um JPEG, se é uma PNG, qual é o tipo do formato daquela imagem, se é um vídeo, MP4, Movie e assim por diante. Os primeiros bytes indicam o que é. Então você pesquisa quais são os primeiros bytes de um arquivo de vídeo, das extensões mais famosas, e verifica se os bytes daquele arquivo, dos primeiros bytes dele, condiz com tal coisa. Então, por exemplo, vai ter lá os bytes... vamos pegar aqui qualquer coisa, né? Tal. Aí vamos colocar qualquer coisa aqui em hexadecimal aqui. Vamos supor que isso aqui... digitei coisa aqui... digitei qualquer coisa aqui no meu teclado. Não vou garantir que tá em hexadecimal, não. Beleza, digitei um monte de números aqui que são os bytes do nosso arquivo.
Aí, vamos supor que o arquivo MP4, eu não sei quais são os primeiros bytes, tá? Mas todo arquivo MP4, por exemplo, os 3 primeiros bytes vão ser 156. Aí você verifica se os 3 primeiros bytes daquele arquivo é 156. Aí vai ter um monte de arquivos, os primeiros bytes das várias extensões. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa no Google, cria uma listinha no Python e vai verificando se ele está ali dentro. Boa noite. Poderíamos incluir um QR Code de validação e incluir o nome do terapeuta e o código de registro de classe para quando o paciente imprimir essa receita, se alguém escaneia, valida? Sim, é possível sim, tranquilo fazer isso. Beleza, então acredito que a galera tenha entendido essa parte das consultas aqui. Então, sempre que eu crio uma nova tabela, eu preciso Python 3, manage.py, make migrations e migrate. Run server agora. Eu tenho essa tabela criada aqui dentro do meu banco. Vamos ver se deu certo. Tá lá, tá aqui a nossa tabela. Ok, então vamos agora criar a nossa view para receber os dados desse formulário. Então temos o form. Esse form ele já veio pronto aqui pra gente, já que a gente já fez várias vezes, eu já deixei ele pronto. Ele está me mandando lá para a URL paciente view e ele está me passando na URL o ID do paciente. Já está com o CSRF token, tudo certo. Então aqui dentro de paciente view, a gente vai ter que criar o post. Elif request.method vai ser igual a post. E dentro desse nosso post a gente vai ter que receber os dados assim por diante. Vamos vir aqui, quais são os dados que a gente precisa, tá? Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. O primeiro deles é o humor, né? Humor. Vai ser igual a request.post.get de humor. Por que humor, Caio? Porque é o que está aqui, ó, no name do arquivo. Sempre o que está no name do arquivo. Humor, registro geral, vai ser igual a request.post.get de registro geral. Beleza. Aí depois a gente vai para o vídeo, né? Para o vídeo, então vídeo vai ser igual a request.files.get de vídeo. Agora nós temos a tarefa. A tarefa, temos algo de interessante aqui para mostrar para vocês. Se eu fizer isso daqui, ele parece que funciona, mas dá só uma olhada. Em tarefas. Beleza, vou dar um print aqui também. Ok. Eu vou agora preencher esse meu formulário. Vamos voltar para lá. E vou selecionar as duas tarefas. Certo? E vou dar um registrar aqui. Tem que selecionar um vídeo aqui qualquer. Vamos selecionar isso daqui. E registrar consulta. Olha só o que ele me mostrou. Ele me mostrou apenas o valor 2. E ele me mostrou aqui apenas o valor 2 também. Mas eu selecionei as duas tarefas. Ele me trouxe só uma. Ou seja, ele me trouxe só o RPD, que eu acho que é o segundo, né? Ele me trouxe só o 2. Porque eu utilizei um ponto get. Quando eu vou trabalhar com selects ou checkbox do tipo multiple, eu preciso utilizar um ponto get list, para ele trazer a lista de todos os dados. Agora, se eu envio aqui, ele me mostra tanto 1 quanto 2. Se eu olhar no terminal, ó, é uma lista de todas as tarefas que foram selecionadas. Beleza? Vamos salvar isso daqui no banco agora. Vamos fazer um consultas. Consultas vai ser igual a consultas. Abre e fecha o parênteses e eu passo o humor. Só que o humor aqui para consultas... Eu não importei consultas não? Cadê? Não importei. Vamos importar consultas, que ele estava dando um erro. Beleza. O humor dentro de consultas ele é um integer field. E tudo que eu recebo do meu ponto get é uma string. Então eu faço int de humor. Ok. Registro geral é igual a registro geral. O vídeo é igual ao vídeo. E o paciente é igual ao paciente que eu busquei aqui em cima. Ó. Tá vendo que ele está fora desses dois ifs? Então ele funciona para os dois. Eu tenho acesso a ele aqui dentro também. Então eu tenho acesso ao paciente também. Que eu tenho para falar de considerações aqui? Dentro das nossas modules, repare que eu não passei a data. Por que eu não passei a data? Porque ela pega automaticamente, ó, do horário que o dado for salvo. E não passei as tarefas. O many-to-many field, eu primeiro preciso salvar para depois adicionar e relacionar os dados, ok? Então eu não consigo adicionar as tarefas antes de salvar uma consulta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um consultas.save, aí eu salvei uma consulta. Agora que eu já tenho a consulta salva, a gente pode fazer o seguinte, a gente itera sobre as tarefas, for e in tarefas. O que é a nossa tarefas? É uma lista, lembra? Que isso daqui tem lá o valor 1 e o valor 2. Então eu preciso buscar qual que é a tarefa desse determinado ID, que é a variável i. Então eu faço tarefa é igual a tarefas, para buscar no banco, .objects.get para buscar só uma, onde o ID dela seja igual à variável i. E agora eu posso adicionar essa tarefa nessa consulta. Então eu faço consultas.tarefas.add de tarefa.
Agora sim. Então eu adiciono dentro de consultas, na minha coluna tarefa, eu dou um ponto add e adiciono essa tarefa aqui. No final de tudo eu preciso salvar de novo. Então consulta.save. Já que aqui eu salvei a consulta, aqui eu alterei de novo. Então eu faço o save novamente, tá? Ok? Acho que é isso. Deu pra entender essa parte, pessoal? Se ficar com dúvida, não esquece de me falar no chat, tá? Tipo como se fosse uma assinatura desse arquivo. Exatamente, Thiago. Em forense chamamos um número mágico, também pode validar o MyBtype. Você trabalha com forense, Oswaldo? Bem top essa área, né? Nunca trabalhei, nunca mexi, mas computação forense deve ser bem legal, cara. Na verdade, restringir o acesso de usuário a alguma função do site usando a área administrativa. Ô, Gabriel, não entendi exatamente qual seria a sua pergunta, mas também fugiria do tópico da aula, tá? A gente já tem 3 horas de aula, se eu fosse explicar outro tópico, a gente ia levar 5 horas aqui hoje, tá? A galera tem que dormir, senão o povo me mata aqui. Ok, adicionamos isso daqui e agora é só dar um redirect. Redirect F barra pacientes barra e o ID da URL que ele já estava. E vou adicionar aqui uma message de sucesso. Ok, registro de consulta adicionado com sucesso. Acredito que eu já até tenha o meu for dos messages. Não tenho. Então a gente pode vir aqui em pacientes, copio aqui a minha parte dos messages que a gente já fez, aqui ó, Ctrl C, e exibe as mensagens, eu vou exibir abaixo desse registrar consulta aqui, acho que vai ficar legal. Ctrl V, alinho tudo e tá lá. Vamos testar. Voltamos para cá. Vou vir aqui. Humor do paciente, tá aqui. Registro geral, vou colocar um teste aqui apenas. De arquivo, eu vou colocar aqui. Vídeos, eu tenho esse arquivo aqui, pegar um arquivo bem pequeno aqui de alguns bytes. Beleza, provavelmente deu algum erro. Vou selecionar os dois, registrar consulta, registro de consulta adicionado com sucesso. Perfeito, vamos ver se deu certo. DB SQLite, consultas, atualizamos aqui, tá lá, funcionou corretamente, temos os dados. Ok, e agora a gente precisa listar dinamicamente as nossas consultas, né? Então a gente vai ter que buscar ela lá no nosso HTML. Então vamos voltar aqui para as nossas views. E aqui no nosso HTML, onde a gente exibe os dados, ou seja, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu quero listar essas consultas de forma dinâmica. Então, vamos buscar todas as consultas desse paciente específico. Então, eu faço consultas é igual a consultas.objects.filter. Nesse caso, eu quero filtrar por algum dado. E eu posso filtrar por qualquer coluna que eu tenho aqui. Qual coluna eu quero filtrar? Pela coluna paciente. Então, eu venho aqui e falo, eu quero filtrar pelo paciente. O paciente dessa consulta tem que ser o mesmo do paciente que eu busquei aqui em cima. Então, é igual a paciente. Excelente. E agora eu mando isso daqui lá pro context de novo. De novo não, é a primeira vez que eu tô mandando, né? Aqui eu pus C minúsculo, pus, tá certo. Consultas, consultas. Feito isso, abrimos o nosso HTML, paciente. Vamos descer até aqui onde a gente faz a listagem, ó. Tá vendo todo esse tópico? E a gente pode colocar ele dentro de um for. Então, esse ali aqui a gente vai iterar sobre ele. For, consulta in consultas. E esse de fora aqui, a gente vem pra cá. Ctrl X. No final do nosso LI. Beleza. Temos aqui o nosso end for. Agora a gente precisa substituir os dados corretamente, né? Aqui vai ser a data. Então vai ser paciente.data. Aqui vai ser o link que a gente não fez ainda. Aqui vai ser as views que a gente não fez ainda. E é isso que a gente precisa trocar. Ah, tá. Tem algo legal que a gente precisa fazer aqui que eu já estava esquecendo, tá? Vai ser aqui, ó. Ok. Se vocês separarem, tá vendo que aqui... Era para eu ter um texto aqui. Cadê esse texto, gente? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Teste. Ele tá aparecendo. Paciente.data, não... consulta.data. O que eu arrumei aqui? Acho que dá pra ficar com o chat fechado, né? Deixa eu ver. A galera devia estar até falando aqui. Não. Beleza. Caio, pode falar, Marcela. Ok. Aqui a minha data ali, ela tá assim, porque a minha linguagem aqui, ela tá nos Estados Unidos, tá? Eu posso trocar aqui meu language code para PT-BR. PT. Oi, caramba. Cadê language code? PT-BR. Aqui ele já fica em português. Ok. Temos a data ali.
E, ok, o que eu quero que vocês separem é que tem essa bolinha verde aqui. E essa bola, eu quero que ela tenha cores diferentes de acordo com o humor do paciente. Por exemplo, se o humor do paciente for maior do que 3, tipo, for maior do que isso daqui, eu quero que ela fique verde. Caso ela seja menor do que 3, ele vai ficar uma bola laranja, uma bola vermelha, tá? Pra indicar pro psicólogo que aquela consulta teve ali humores não tão bons. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo essas duas classes? Elas que estão deixando a minha bolinha verde, tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que criar um if aqui. Então, se consulta.humor for maior ou igual do que 3, a gente executa dessa forma. A gente deixa essas classes aqui. Agora, caso contrário, ou seja, else, e depois a gente coloca um end if, se elas for menor do que 3, a gente cola isso daqui, executa aqui e troca para red. Vamos ver aqui, ok. Então aqui ela continuou verde. Vou colocar um humor bem ruim para o paciente aqui. Colocar um aqui, teste qualquer coisa, arquivo aqui qualquer um também, e só o Mindfulness aqui. Enviei, tá lá, essa daqui ficou vermelha, por causa do humor do paciente, ele ficou dessa forma. Caio, por que a hora da consulta listada está diferente da real? Por quê? Essa live é gravada, não, brincadeira. Porque aqui eu estou utilizando o time zone e o TC, tá? Aí eu poderia trocar para América-São_Paulo. Mas eu vou manter o TC mesmo, que eu já salvei um dado com o TC. Aí ele está mostrando o time zone em UTC. Ok. Temos os dois dados, fizemos o salvamento. E agora, qual que é o próximo passo? É o excluir. Então, eu preciso criar agora a funcionalidade desse botão aqui, excluir. De quando eu clicar nele, eu exclua essa determinada consulta. Então, a gente pode vir aqui nas nossas URLs e criar uma nova URL. Ctrl V. E eu vou colar aqui agora o excluir consultas, tá lá. E esse excluir consultas, ele vai ser uma URL dinâmica, assim como outras que a gente já trabalhou, como atualizar paciente. E ele vai chamar essa função excluir consulta, então vamos criar ela aqui agora. Views def excluir consulta. Recebe request e recebe o ID também. Para eu excluir essa consulta, eu vou pegar qual consulta é essa, então consulta é igual a consultas.objects.get, onde o ID seja igual ao ID do usuário que foi passado na URL. E é muito simples excluir. É só fazer um consulta.delete. Agora que pode vir a dúvida da galera. Eu quero redirecionar para essa própria página que já está. Como que eu faço isso se essa página que eu preciso do ID do paciente e aqui eu não tenho o ID do paciente? Esse ID aqui é o ID da consulta. Só que na consulta eu tenho o paciente e no paciente eu tenho o ID dele. Então eu posso fazer assim, ó. Barra pacientes, barra. E agora eu passo consulta.paciente.id. Isso aqui vai resolver meu problema. Agora é muito simples. É só eu encontrar esse botão. Vamos encontrar ele aqui, botão excluir. Excluir. E agora eu faço o seguinte. Redireciono ele para aquela URL. Opa, aqui não, né? Cadê o href? Não, calma. Div excluir, cadê o tá aqui, né? Beleza. Então aqui eu coloco a tag do Django, URL e excluir underline consulta. E agora a gente passa o parâmetro que é o ID da consulta. Então, consulta.id. Feito isso, acredito que esteja funcionando. F5, excluir, beleza, excluiu, funcionou da forma que eu precisava. Vamos agora para o nosso próximo tópico lá no material de apoio. Tá dando bastante tempo de aula, mas podemos continuar, né, galera? Ninguém aqui se importa, não. Vamos para a parte das consultas públicas agora, onde eu vou clicar nessa determinada consulta e ele vai me mostrar o vídeo e as tarefas dela, tá? Então, vamos criar uma nova URL também para as consultas agora. Vou vir aqui, vou criar uma nova URL. Essa URL chama consulta pública e recebe o ID da consulta. E chama essa função. Podemos criar essa função aqui agora. Def consulta pública recebe a request e o ID. Ou seja, é o link para o usuário poder enviar para o paciente para ele poder abrir essa consulta. A gente precisa saber qual consulta a gente quer exibir, então consulta é igual a consultas.objects.get, onde o ID seja igual ao determinado ID. E eu vou dar um return aqui, render de request, vírgula, consulta underline pública.html, vírgula, e agora eu passo a consulta aqui. Consulta, dois pontos, consulta. A gente vai precisar de um HTML, então eu vou vir aqui no nosso material de apoio e pegar esse HTML para facilitar para nós. Então vamos vir aqui copiar, vamos criar esse HTML que é o consulta pública. Então, novo arquivo, consulta underline pública.html.
colo esse código, e esse código ele basicamente está fazendo um for nas tarefas, tá? Então ele vai listar todas as tarefas aqui. Então ele faz for tarefa, consulta.tarefas. Então dentro de consulta, que é a variável que nós mandamos para cá, ó, ele tem acesso às tarefas. Só que as tarefas ele é um many to many. Então para fazer esse meu for, eu preciso colocar um ponto .all para pegar todas as tarefas. E aqui eu ponho tarefa, instrução e a frequência. E depois também no vídeo, eu coloco consulta.video.url, que a gente já aprendeu que é a mesma coisa da foto. Aqui eu ponho a foto do paciente e ponho o nome do paciente também. Vamos acessar essa URL então? Vamos fazer o seguinte, quando eu clicar aqui, eu quero ser redirecionado. Então aqui em paciente, nós temos a tag A aqui, ó. Essa tag A que está dentro da data. A gente vai redirecionar para essa URL de consulta pública. Então, URL, consulta pública, e aqui depois eu passo consulta.id. Vamos ver se ele está redirecionando. E está lá. Temos o vídeo aqui e temos as tarefas que era para esse usuário. Mindfulness, a descrição e o diário dele, tá? Ok. A próxima coisa que eu quero fazer é o seguinte, é a parte do link aqui. Tá vendo que aqui eu quero que o psicólogo possa copiar o link para enviar para o paciente? Só que, olha só, esse paciente ele está inativo, não tá? E se o paciente tentar acessar esse link, o paciente consegue ver a consulta. Mas eu quero criar uma regra de negócio aqui para que, se o paciente não está pagando as consultas em dia, tá com o pagamento atrasado, ele não possa acessar as páginas da gravação da consulta. Então, eu vou fazer um se note consulta. Dentro de consulta, eu posso acessar o paciente, lembra? Ó? Dentro de consulta, eu tenho acesso ao paciente. E dentro do paciente, eu tenho acesso ao pagamento em dia. Então, se a consulta não tiver com o pagamento em dia, eu vou gerar um race, eu vou gerar uma exceção, como se a página não existisse, que é o HTTP 404, abre e fecha parênteses. E eu preciso importar isso daqui do Django, que vai vir daqui, ó, daqui, HTTP 404. Agora sim, se o paciente tentar acessar essa URL, ó, page not found, ele não consegue. A partir do momento que o paciente efetua o pagamento corretamente, ele consegue ver novamente a página, tudo funcionando perfeitamente. O próximo passo é o link aqui, então eu quero montar esse link. Eu vou criar dentro das minhas models, aqui dentro de consulta, eu quero criar uma função. E essa função vai ser uma property, que é basicamente uma função que não recebe parâmetro e sempre retorna uma única coisa. Então eu vou criar uma property, para eu não precisar abrir e fechar parênteses, tá? E agora eu faço def link público. Caio, o que é essa property? Fica tranquilo que eu vou explicar para vocês. Ele vai receber self, que é o padrão das classes, e agora ele vai dar um return, e eu vou montar o link, tá? O link vai ser http 127.0.0.1 2.8000, ok? E agora eu posso chamar a função reverse. A função reverse, ela vai criar a URL de acordo com o ID daquela consulta. Eu até poderia fazer na mão, tá? Barra consulta, consulta pública, barra, e aqui eu passaria com consulta, passaria aqui self.id. Isso aqui funcionaria, tá? Para quem for mais iniciante e não entender o que eu vou explicar, que é um pouco mais avançado, pode fazer dessa forma mesmo. Mas aqui eu vou chamar o reverse. E esse reverse eu preciso importar ele lá de URLs do Django. From django.urls import reverse. No reverse eu preciso passar qual que é o name da URL que ele vai gerar, que é esse daqui. Beleza? Reverse. E eu preciso passar também os parâmetros de URL quando necessários. E essa URL precisa, que é esse ID. Então, eu passo esses parâmetros através dos keywords. Então, eu escrevo keywords é igual, abro chaves, e agora eu passo como chaves aqui o valor que eu passei na minha URL, o nome que eu dei para esse parâmetro, que no caso é ID. Então, aqui eu chamo ID também. 2 pontos, e agora eu passo o valor que eu quero, que é self.id. E olha só, Caio, para que serve essa property? Ela permite eu fazer isso daqui, ó. Consulta, deixa eu dar um print, né? Print, consulta.link público. Eu acessar ela como se fosse uma propriedade, ó. Se eu der um F5 agora, ele dá erro porque meu servidor está parado. Ele está dando erro aqui também. Ah, tá. Aqui ele está dando erro porque eu coloquei 2 aspas simples uma dentro da outra. Eu não posso fazer isso. Então aqui fora eu vou colocar aspas duplas para resolver esse erro. Ok? F5. Olha só o que ele me mostra. Não mostrou nada? F5. Ah, no consulta pública, né, que ele mostra. Beleza? Olha só, ele me mostrou essa URL, que é a própria URL que a gente já tem. A property, se eu não tivesse a property, isso daqui daria erro, tá? Se eu dou um F5 aqui, deixa o servidor atualizar. F5, olha só o que ele me mostrou aqui. Me mostrou um trem mó estranho, tá? Porque isso aqui não é mais uma property. Ele não me mostrou, de fato, a minha string que eu tinha antes.
Por quê? Quando não é property, eu preciso abrir e fechar os parênteses, porque é uma função. Ó, aí se eu abro e fecho os parênteses, ele volta a funcionar. Deixa eu atualizar o servidor. Tá lá, ó, voltou a aparecer minha URL. Então eu não quero ficar abrindo e fechando parênteses disso toda hora. Então eu simplesmente coloco um @property aqui em cima. Quem sabia dessa, galera? Comenta um eu sabia no chat. E quem aprendeu agora, comenta aprendi. Ok, fizemos a property agora. Agora é só exibir ela lá no HTML. Então aqui em paciente, onde está escrito link aqui, eu vou apagar e colocar consulta.link, que era? Que eu esqueci? Link público. Aqui, consulta.link público. Excelente, volto para cá. Agora o psicólogo pode copiar esse link e enviar para o seu paciente. A próximo tópico da aula é tarefa de casa para vocês, que é criar as visualizações, tá? Tem um material de apoio, mas tenta fazer antes do material de apoio. Todo evento, toda aula aqui, eu sempre vou deixar algumas tarefas para vocês, e essa é a tarefa da aula de hoje. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, tá? O que é essa tarefa para vocês? Deixa eu voltar para cá. Vocês vão ter que contabilizar quantas visualizações tiveram nessa página. Então, quantas vezes o usuário abriu aqui o link da consulta público e exibe esse link aqui. Vai ficar como tarefa de casa para vocês. Quem não conseguir, fica tranquilo que na live de encerramento a gente vai resolver as nossas tasks que eu deixei. E finalmente, galera, vamos para o último tópico dessa aula, que aqui é brabo, mas vamos lá. Eu quero agora criar a parte dos gráficos, tá? Então, esse gráfico, ele é lá em paciente, certo? De cada paciente, nós temos aqui esse Canva. Canva é um elemento HTML onde a gente pode desenhar as coisas. E eu quero criar um gráfico. Esse gráfico a gente vai trabalhar com Chart.js, que é uma biblioteca do JavaScript para criação de gráficos. É uma biblioteca muito legal, muito simples de ser trabalhada, tá? Então, com ela, deixa eu trazer aqui para vocês, a gente consegue criar gráficos de uma forma muito simples. Você simplesmente pode copiar esse código aqui e vai gerar gráficos como esses, tá? Então, você pode pegar aqui até uns exemplos de tipos, ó. Gráficos de barra, gráficos de linha. Então, é basicamente só copiar esse trecho de código e importar o Chart.js, claro, né? Então, eu vou copiar lá do nosso material de apoio o que a gente faz aqui, ó. Aqui, em gráfico, e vou copiar esse trecho de código. Na verdade, eu vou copiar... Tá, pode ser daqui, eu faço uma alteração. E vou colar ele aqui abaixo, ó. Só que aqui eu já estou deixando ele meio que dinâmico, não quero fazer isso. Eu quero colocar aqui dados fictícios só para vocês verem como que faz um gráfico. Por exemplo, 1 e 2, e aqui 2 e 1. Ao vir na minha página do paciente e pressionar um F5, ele já cria esse meu gráfico aqui, ó, onde no 1 é 2 e no 2 é 1. O que eu vou precisar fazer é criar aqui os dados corretos de cada consulta, da data da consulta, para o humor do paciente, para como que está o humor do paciente naquela data. Para eu ter mais de uma e o gráfico funcionar corretamente, eu vou criar mais uma consulta aqui com o humor dele 5, teste... Gravar aqui eu vou pôr qualquer coisa. E aqui eu vou selecionar apenas o RPD. Ok? Registrar. Agora tenho duas consultas para a gente ter um gráfico legal. A gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Eu vou criar aqui, lá dentro de paciente view. Aqui dentro da nossa request.get, a gente vai ter que criar uma tupla com os dados desse nosso gráfico, tá? Primeira coisa, eu vou precisar criar uma lista para as datas das consultas. Então poderia ser, por exemplo, consultas, list vai ser igual a uma lista. Aí eu faço for e em consultas, consulta list.append de i.data, ok? E agora eu faço a mesma coisa para o humor. Então, humor list vai ser igual a uma lista e for e in. Agora eu itero por todas as consultas novamente, consultas, e agora eu faço humor list.append de i. E agora eu posso juntar tudo numa tuple gráfico, por exemplo, tuple gráfico. E agora eu passo aqui a consulta list. E eu passo também o humor list. Vou dar um print aqui para vocês verem no que tem. Tuple gráfico. Ok, vou dar um F5 aqui, olhar o nosso chat e olha só o que nós temos aqui. Ah, tá, aqui eu quero converter essa data para string, tá? Porque senão ele vai me mostrar em tipo date. Vai ficar legal converter ela para string. O servidor parou, vou rodar ele. F5 e tá lá, ó. Então aqui eu tenho a string da minha data, a string da minha data, depois a minha consulta e depois a minha consulta. Então eu posso passar isso daqui de uma outra forma também, tá, galera? Para quem é mais iniciante, essa forma é a mais simples de entender. Para quem já é um pouco mais avançado, saiba que você pode fazer aquilo lá em uma única linha dessa forma aqui, ok? Então eu posso passar esse tuple gráfico para o meu context. Tuple gráfico, tuple gráfico. Venho aqui para o meu paciente e agora eu posso fazer o seguinte, tá? Deixa eu até achar um lugar aqui para exibir. Eu vou colocar tuple underline gráfico.
Opa, calma aí que eu abri o Firefox sem querer. F5. E tá aqui, ó. Essa daqui é a minha tupla do meu gráfico. Só que, tá vendo que ele traz tudo de uma vez? Eu não quero isso tudo de uma vez. Eu quero apenas as datas. Então eu coloco ponto zero, que é a primeira posição da minha lista. Ó, tá vendo que eu tenho aqui uma tupla e a primeira posição é as datas, depois o humor. Então se eu coloco ponto zero, ele me traz apenas as datas. E se eu coloco ponto 1 aqui, ele me traz apenas o humor. Aqui ele me traz apenas os humor. Então eu posso fazer isso daqui, tá, galera? Ó, eu venho pra cá. Aqui nas minhas labels, eu vou colocar as datas, ou seja, é o eixo X do meu gráfico. Então eu coloco tuple, underline, gráfico, ponto zero e ok. Se eu der um F5 aqui, provavelmente não vai funcionar. Quebrou o meu gráfico. Por que quebrou o meu gráfico? Eu quero mostrar isso pra vocês. Porque o Django também ele já trabalha com algum tipo de segurança. Tá vendo que aqui ele colocou um monte de caractere estranho? Ó, quem consegue enxergar? Ele colocou um e-comercial, hashtag x27, ponto e vírgula. Isso daqui era para ser umas aspas. Só que por que o Django faz isso? Pro Django, ele não considera, quando a gente vai printar as coisas aqui, tudo que pudesse algum tipo de caractere malicioso, ele considera que, tipo, olha, não vou exibir esse caractere malicioso porque pode ser um usuário tentando executar um JavaScript no código de alguém, na máquina de alguém. Então eu preciso informar que esse código aqui, ele é safe para ser exibido no HTML da forma como ele realmente é. Eu não preciso alterar caracteres como as aspas, por exemplo. Faço isso agora sim. Eu tenho aqui a minha data 1 aqui e meu segundo dia. E agora eu preciso alterar o humor do paciente. O humor do paciente, eu venho pra cá e faço a mesma coisa, tuple gráfico, só que agora é ponto 1 na posição safe. Volto aqui, dou um F5 e tá lá, tem o meu gráfico agora, onde... calma aí que eu tirei o zoom. Onde nessa data aqui ele estava com humor 2, nessa segunda data ele estava com esse humor. Vamos criar uma nova consulta aqui de teste. Aqui qualquer coisa... Aqui qualquer coisa, registrar consulta, tá lá. Agora a gente tem um gráfico aqui com 3 datas e assim por diante. Vai ficar tudo dinâmico. Deu para entender, pessoal? E com isso, finalizamos aqui todo o nosso projeto praticamente, ó. Literalmente desde do cadastro aqui dos pacientes, listagem deles, até tudo que a gente já fez. Ah, aqui a gente não fez, né? Aqui a gente precisa alterar isso. Aqui em pacientes, vamos achar aqui onde a gente lista os pacientes, a tag A. Aqui dentro da tag A gente vai mandar para a URL. Qual URL que é que mostra o paciente? É essa daqui, paciente view. Voltamos aqui e paciente.id para redirecionar. Volto aqui, F5. Agora sim está funcionando corretamente. Beleza. Tudo certo, galera? Com isso, finalizamos. Depois de 3 horas e meia de aula, cara, muito conteúdo, a nossa aplicação da segunda aula da 4Day for Projects. E agora imagina você ter uma aplicação como essa no seu portfólio, o quanto que isso daqui vai acelerar a sua jornada rumo à sua primeira vaga como programador Python. E isso é só uma aplicação. Imagina se você tivesse dezenas de aplicações como essa, como na Python Full, por exemplo. Então, não se esqueçam, galera, que as inscrições para Python Full vão ser abertas no dia 16 e vocês precisam entrar no grupo de oferta especial da Python Full para receberem o desconto, saberem qual desconto é esse, pois somente lá a gente vai te informar o desconto e também na aula ao vivo. Caso você não esteja ao vivo ou não esteja no grupo, você não vai saber do desconto que a gente vai te ofertar e também de algo especial que nunca fizemos antes na história da Python Full. Vai ser, de verdade, algo que vai transformar a sua jornada como programador. Caio, quais provedores já têm infraestrutura para hospedagens de site Python Django? Hosting atende requisitos? Qualquer máquina Linux, não precisa de requisito, tá? Para você colocar uma aplicação Django no ar. Tipo assim, você até pode colocar numa máquina Windows, por exemplo, mas não recomendo que você faça deploy Django numa máquina Windows. Mas qualquer servidor, uma VPS Linux, por exemplo, você pode entrar, cara. Não se preocupa com isso. Topem, se em 3 horas eu fizer algo assim, tá bom demais. Esse código fica acessível em algum lugar? Tá no nosso material de apoio e aqui nas aulas, tá? A gente não disponibiliza esse código, porque senão a galera iria simplesmente copiar e a gente não saberia quem realmente fez e para ganhar o certificado. Eu hospedei um projeto na EC2 da AWS, top demais. Qualquer VPS, cara, você consegue... Qualquer máquina Linux você consegue fazer deploy de um servidor Django e de qualquer aplicação praticamente, tá? Às vezes o pessoal confunde muito com aquelas hospedagens meio que pré-prontas, né? Tipo WordPress, do PHP que a galera faz, mas isso daí não muda muito. Eu tenho um vídeo de deploy na Hostinger também, mas é um deploy simples, tá? Não é um deploy pronto para ser feito em produção. Lá na Python Full, aí sim, a gente tem um módulo de deploy que a gente usa, que vai servir para qualquer VPS, né? Deixa eu te mostrar esse módulo aqui para você. Você vai aprender os fundamentos de um deploy. Deixa eu trazer aqui. Vamos abrir aqui a Python Full. Nesse módulo aqui da Python Full, ó, que é o módulo de deploy, cadê ele?
Aqui, ó, você vai aprender os fundamentos de um deploy. Configuração inicial de um servidor, configurar o servidor Linux, como configurar o Nginx, como configurar o Unicorn, como configurar os seus arquivos estáticos e de mídia, como que você vai lidar com HTTPS, SSL e segurança, como você vai fazer o deploy do Celery e do Celeribit, que a gente já teve módulos anteriores e assim por diante. Vamos voltar aqui para o chat. Deixa eu ver aqui o chat. Vai dar um spoiler do valor da oferta especial? Vamos divulgar, ô William, lá dentro do nosso grupo, amanhã, durante a live também, tá? Então amanhã, lá para as 9 horas da noite, vai ser divulgado tanto nesse grupo especial, quanto durante a live ao vivo, tá? Então é importante que você esteja no grupo e ao vivo. E somente para quem estiver ao vivo e no grupo, vai receber algo, vai saber de algo extremamente exclusivo, que eu nunca fiz antes na história da Pythonando, e de verdade, nenhuma outra escola faz isso, nada parecido com isso. Nossa, bastante tempo de aula, sim, com certeza. Eu estava na aula de ontem, foi muito show, top demais. Então é isso, galera. Vou finalizando por aqui. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. E amanhã, não se esqueçam, vamos construir uma REST API completa com Python, Django e Django Ninja. O REST API é um dos conceitos mais pedidos para quem quer se tornar um programador back-end e é extremamente importante que você domine esse conceito. E na próxima aula, vamos construir uma aplicação completa, uma REST API completa para que alunos e professores de Jiu-Jitsu possam gerenciar suas escolas. Então é isso, pessoal. Lhes vejo amanhã. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo exclusivo da Python Full. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau, galera. Fui, até Fala Dev, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa aula inaugural aberta ao público da Python Full. E nessa aula, nosso objetivo é mostrar para você que entrou no curso, ou também para você que ainda não entrou, o que você precisa estudar, um roadmap completo para você conquistar a sua primeira vaga como Dev. Então nessa aula nós teremos todos os módulos da Python Full em sequência, eu vou te falar o que você vai aprender em cada um deles e quais são obrigatórios que você precisa aprender para conquistar a sua primeira vaga como Dev. Porque você vai ver que dentro da Python Full a gente tem muito, mas muito conteúdo técnico mesmo. E algumas pessoas acabam se assustando, falam, mas cara, preciso aprender tudo isso para conseguir minha primeira vaga como Dev. E a verdade é que não, você pode conquistar a sua vaga como Dev a partir de um certo ponto da Python Full. E nessa aula eu vou te mostrar exatamente isso, perfeito? Então vamos lá. No aguardo primeiro, você vai mostrar os 20 primeiros, o Felipe perguntou, 20 primeiros do quê? Dos 3 primeiros do ranking, você estaria dizendo? Já foi mostrado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só acessar pythonando.com.br/evento. Tá aqui, tá?
Deixa eu ver aqui. Vírgula, page igual. Foi o César, a Juliana e o Ariel. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Desde que a Monday entrou, isso, tô falando 5 meses de operação, a gente já economizou quase 8 mil e-mails disparados. E colocar todo mundo na mesma página e principalmente dar transparência e visibilidade para todos. Isso é uma agilidade gigante que a gente está ganhando com uma ferramenta automatizada em toda a nossa governança. É uma diferença gigantesca em como a gente atuava antes e como a gente pode atuar agora. Esses são os 12 prompts preferidos de todos os tempos do CEO da maior startup de IA generativa do Brasil. Se você não conhece, o Max Peters é um empreendedor serial e atual CEO da Adapta, uma empresa brasileira que resolveu desafiar o ChatGPT e criar uma plataforma de IA 100% nacional que em poucos meses já alcançou mais de 50 mil usuários, incluindo funcionários de grandes empresas como XP, Petrobras, iFood, SESI e muitas outras. Em uma de suas últimas publicações, ele liberou esse documento completo com seus 12 prompts preferidos para usar no ChatGPT que o ajudam a trabalhar, a pensar e ter ideias melhores. E para resgatar a sua cópia gratuita, é só clicar no botão abaixo. Nesse documento você vai ver o prompt cativador de criatividades para ter ideias de negócios, o prompt mapa da ignorância para te deixar mais inteligente, prompt Super Bowl para vender mais e muitos outros. Clica no botão aqui embaixo e resgata agora a sua cópia gratuitamente. Então bora lá. Então nessa aula eu vou ajudar vocês a conseguir construir o seu roadmap, tá? Do que você precisa estudar para conseguir conquistar a sua primeira vaga como programador. Eu vou utilizar nessa aula o StudyFlow, que é uma plataforma de organização de estudos, não só para programadores, mas para qualquer área. E para quem quiser ter interesse para conseguir acessar aqui, é studioflow.com.br, vocês vão ter ali 7 dias grátis para vocês entrarem e conseguir ver esse roadmap que eu já criei. É só vocês virem aqui em plano de estudos e importar plano, e aqui você importa o plano da programação web, que você vai ter o seu plano de estudos para se tornar um programador. Quem for aluno da Python Full vai receber junto com os seus bônus 60 ou 90 dias de acesso gratuito, tá? Para você poder organizar todos os seus estudos. Se você não entrou para Python Full e não quer acessar na StudyFlow, você pode utilizar um Notion, por exemplo, e utilizar essa aula como inspiração, tá? Então tá aí o link para quem quiser acompanhar pelo StudyFlow, é só colocar o cartão e vocês vão ter 7 dias gratuitos, é só clicar em cancelar aqui futuramente. Aqui é só vocês clicarem para cancelar a assinatura, depois dos 7 dias. Fechou? Então vamos lá para o nosso plano de estudos. E para quem começou ali dentro do curso e não sabe nada de programação ainda, primeira coisa que você vai ter que estudar é a parte de Python básico. E o que eu considero o Python básico? São tudo aqui, todos os conceitos que você precisa saber de Python para aprender qualquer outra coisa, seja orientação a objetos, programação web, Selenium, qualquer área da tecnologia você vai precisar saber sobre isso de Python, ok? O Felipe tá perguntando se liberou os 20 primeiros da Python Full, tá, os 20 primeiros matriculados. Vai ser divulgado para vocês tanto via Discord, na aba avisos, também por e-mail, assim que as matrículas forem encerradas, Felipe. Boa noite, Antônio Dair. Então, conceitos como estrutura de decisão, conjuntos, instalação e configuração do ambiente, funções, conversão de dados, operadores aritméticos, dicionários, tratamento de exceção, modularização, estrutura de repetição, operadores relacionais, operadores lógicos, listas, list comprehension, arquivos, tuplas, entrada e saída de dados e variáveis e tipos de dados. Então tudo isso daqui é Python básico e são conceitos que, sem isso, de verdade, você está longe de conquistar a sua primeira vaga como programador. Então pode colocar como conceito obrigatório tudo isso daqui que eu considero um módulo de Python básico, tá? Então é um conceito também obrigatório para conseguir sua primeira vaga. O próximo conceito que também é obrigatório é a parte de programação orientada a objetos, com conceitos de classes e métodos, instâncias, método construtor, métodos de classe, métodos abstratos, ABC, herança, métodos estáticos, sobreposição de métodos e sobrecarga de operador. Todos esses conceitos aqui. Na verdade, a parte de sobrecarga de operador e sobreposição de métodos dá até pra falar que é opcional, tá? Principalmente a parte de sobrecarga de operador. Mas de resto, tudo isso daqui são conceitos obrigatórios para você conquistar a sua primeira vaga como dev, da parte de orientação a objetos, perfeito? Então também é um conceito obrigatório que eu recomendo que antes desse ponto na Python Full você ainda não comece a buscar suas vagas.
Outro módulo que nós vamos ter dentro da Python Full é um módulo assim que não é tão obrigatório, porque a gente vai ver ele posteriormente de uma forma diferente, mas ele vai te ajudar a não passar por dificuldades mais pra frente dentro do curso, que é onde a gente vai aprender a programar de forma orientada, tá? Seguindo determinadas arquiteturas e não só abrir um arquivo Python qualquer e já sair escrevendo código. A gente vai aprender a seguir padrões de projetos como Model, View e Controller. Perfeito. Você não necessariamente precisa saber sobre isso daqui, mas um dos módulos obrigatórios que você vai precisar saber do MVC, ou você sabe antes ou você aprende ali durante. Depois, conceitos de banco de dados. Então, você vai ter que aprender a instalar e configurar seu ambiente, a criar tabelas, a inserir dados dentro das tabelas, busca de dados, atualização de dados, exclusão de dados. É o básico de banco de dados, tá? Então, aqui eu não coloquei conceitos mais avançados ali de banco de dados,